O governo está empenhado em evitar uma crise de crédito no país. O risco entrou no radar depois do escândalo da Americanas. A reportagem é da Anne Barbosa. A preocupação com uma possível crise de crédito já levou o governo e instituições financeiras a buscarem medidas. Uma delas é a prorrogação do FGI-PEAC, um fundo garantidor com aporte do Tesouro Nacional que reduz o risco da inadimplência para os bancos. O programa já foi utilizado na pandemia. O objetivo é evitar que o gargalo na concessão de crédito trave a economia, levando o PIB, com crescimento esperado de apenas 1% em 2023, para zero ou até mesmo negativo. O risco aumentou nas últimas semanas, segundo fontes ouvidas pela CNN, e é visto como um dos fatores que aumentaram as dificuldades do varejo. Em fevereiro, a Lojas Marias anunciou um plano de renegociação de dívidas. Varejistas de outros setores, como a Tok Stock, também recorreram recentemente a assessorias para processos de reestruturação. Economistas acreditam que, mesmo já vindo de situações difíceis, grandes grupos se beneficiaram durante a pandemia. Os bancos ampliaram os prazos para o pagamento de dívidas e o mercado viu uma oferta maior de crédito, ainda com juros baixos. As empresas se endividaram, apostando na retomada dos negócios após o fim das restrições. A realidade que encontraram foi diferente, de pouco crescimento econômico e juros altos. E se a taxa Selic em 13,75% ao ano pode reduzir a demanda pelo crédito, o escândalo das Americanas, com rombo de 40 bilhões, é visto como um agravante pelo lado da oferta. Isso trouxe uma pressão imediata, uma reação imediata dos bancos, reduzindo a oferta de crédito e elevando o custo do crédito. Isso afetou quem estava mais exposto. Vale a pena ficar de olhos bem abertos, porque isso pode colocar uma pressão negativa na atividade econômica. A CNN também apurou que um socorro direto às empresas de varejo em processo de reestruturação das dívidas está descartado, mas que o BNDES poderia socorrer pequenos e médios fornecedores com capital de giro. A inadimplência para pessoas físicas também é considerada preocupante. Em entrevista ao Estadão, o secretário executivo da Fazenda, Gabriel Galípolo, disse que o governo tem como foco o programa Desenrola, para limpar os nomes de pessoas físicas. Segundo ele, o Minha Casa Minha Vida e o aumento do salário mínimo ainda podem colaborar para evitar uma retração na economia. O aumento de gastos, no entanto, veio antes da apresentação da nova regra fiscal. Por enquanto, ainda não se sabe o quanto o governo pode lançar mão de medidas para evitar uma crise de crédito sem comprometer as próprias contas públicas. Vamos para a análise. Raquel Landim e o Daniel Hittner, eles têm muita apuração sobre esse assunto. Vou começar com você, Dani. A gente viu na reportagem essa preocupação clara do governo com essa possível crise de crédito, com retração da economia. O que está no radar hoje do governo? Quais foram aquelas frentes abertas para o governo lidar com esses receios? Qual que é a avaliação, Carol? Não se trata de uma crise sistêmica que vai derrubar uma empresa atrás da outra. A avaliação é de que se trata muito mais de uma sequência de decisões corporativas individuais equivocadas. E a Anne apresentou ali uma série de grandes varejistas que estão com graus diferentes de problemas, mas realmente com problemas financeiros. O que causou isso na avaliação da equipe econômica? 3 pontos. Em um ano e meio a gente teve uma alta dos juros da casa de 2% ao ano, Selic, para 13,75%. Isso encarece crédito. 2, o caso de inconsistências contábeis, aspas, da Americanas. Isso provocou uma postura mais conservadora dos bancos que dão crédito para todas as varejistas. Todos os bancos estão agora tentando achar pelo em ovo. Estão escondendo alguma coisa? Alguém mais está escondendo alguma coisa nos balanços? Então existe essa preocupação, o crédito seca. E terceiro ponto, que é o mais importante na avaliação do governo, que é a rede de fornecedores. É um setor, o do varejo, que trabalha com muito capital de giro. Você rola muito ali o fluxo de caixa. E no momento que você tem uma série de varejistas com problemas de crédito, isso se estende muito rapidamente para a rede de fornecedores. E aí a gente está falando de quem?
da indústria de eletroeletrônico, da indústria de têxtil, da indústria de chocolates. Na prática, o que acontece? Em vez de você, mesmo com demanda, então não é uma crise de demanda, mesmo com demanda, você podendo fabricar 10 caixas de bombons, você fabrica 7 caixas de bombons, digamos, porque aquela rede varejista que compra de você as caixas de bombons não te paga. Então, o que isso significa? Você tem só 7 caixas de bombons para uma demanda de 10, preço mais alto. Você demite, você tem um efeito cascata, porque os fornecedores também têm outros fornecedores por trás. Então, é isso que o governo está muito preocupado e trabalhando em medidas para que você não gere o efeito cascata na economia, que, como me disse uma pessoa do governo, não se trata de um tsunami, mas pode virar maremoto se não cuidarmos disso. Ô, Raquel, na reportagem da Anne, ela também cita a entrevista que o Gabriel Galípolo concedeu ao jornal Estadão. Número 2 da economia, ele foca muito nessa entrevista na pessoa física. A situação das pessoas físicas, ela é mais preocupante do que a das pessoas jurídicas? Olha, Carol, nas pessoas jurídicas, o aumento de juros, como o Daniel estava falando, e essa crise da Americanas, deu esse aperto no crédito. Todo mundo que estava mal das pernas, grandes empresas que já não vinham bem, né? A Livraria Cultura, a Oi, diferentes setores, não aguentaram. As pessoas físicas têm um outro fenômeno, que é você está aumentando a quantidade de inadimplentes. E aí existe mesmo, acho que tem uns dados mais recentes da Febraban, acho que desde ali da pandemia para cá, você tem um aumento das pessoas até 2, 3 salários mínimos que estão com o nome negativado. Isso apareceu demais na campanha, o Ciro Gomes trazia isso com muito vigor e tinha um apelo da população, porque tem muita gente com esse problema. E aí o governo deve vir em breve com esse novo programa, com o Desenrola. Então, são dois lados dessa mesma moeda, dessa crise de crédito. A pessoa jurídica e a pessoa física preocupando o governo. E preocupando o governo por quê? Porque a economia já está rodando mais baixo, o que é natural quando você aumenta os juros e está querendo controlar a inflação. É para isso que a política monetária serve, para desacelerar a inflação. O remédio é amargo, você precisa desacelerar a economia. Só que aí, quando você junta esse cenário, você pode escapar para uma recessão. O limite ali é muito tênue. E o governo Lula está preocupadíssimo com popularidade, isso desde antes dele ser eleito, e os atos golpistas do dia 8 só potencializaram isso. Existe quase que uma paranoia na cabeça das pessoas de que se a economia não for bem, eles podem perder o controle político da situação. Então, o que a gente está assistindo é um monte de medida que, sim, foram promessas de campanha, mas que talvez se imaginasse que viriam ao longo do tempo. O salário mínimo era uma promessa, o Bolsa Família também, acho que isso já vinha de saída. Agora, por exemplo, o reajuste da tabela do imposto de renda, muita gente apostava que ficaria para o ano que vem. Apesar dos recursos todos na PEC, que eles não fariam tudo de uma vez. E eles estão fazendo tudo de uma vez. É Minha Casa Minha Vida, vai ser o Desenrola, é uma série de medidas, está vindo tudo junto. Então, criou-se essa pressão política muito forte e, do outro lado, a gente não vê a nova regra fiscal. Isso gera insegurança. Ou seja, Daniel, é exatamente isso que a Raquel traz para a gente, essa mudança do acelerador, né? Você pisar no acelerador em alguns programas, você fazer essa alteração no programa econômico do governo, é uma relação direta com o que estamos acompanhando, esse receio de crise do crédito? Claro, porque, assim, tem uma palavra que é proibida no vocabulário político de Brasília neste contexto atual do governo, que é a recessão. A gente, mencionamos no bloco anterior, a previsão de crescimento do PIB para esse ano, pelo Boletim Focus do Banco Central, é de 0,8%. Então, se alguma coisa sai muito do controle ali, para você ter um PIB zero ou até uma recessão muito tênue, isso é factível, né? Então, existe uma preocupação, sim, e todos os movimentos das últimas semanas foram na direção de tentar garantir um clima, um ambiente econômico mais propício. Correção da tabela do imposto de renda,
da isenção, a política de valorização do salário mínimo, os R$ 1.320 já a partir de 1º de maio. Então, você tem a reativação do Minha Casa Minha Vida. Agora, tudo que o governo não esperava era uma crise de crédito neste ano. Por isso, a importância também de você dar um ambiente de maior previsibilidade para a queda da taxa de juros e não prolongar essa briga com o Banco Central. Temos que lembrar que agora, na virada do mês, a semana que vem, a gente tem 2 diretores do Banco Central com mandatos terminando, o governo vai ter que indicar novos diretores e existe uma sinalização aí. Quem vai ser o diretor de política monetária do Banco Central? Vai ser uma figura mais ortodoxa, uma figura que dialoga melhor com o próprio presidente Roberto Campos Neto e com o mercado. Isso favorece uma queda da taxa de juros, se não imediatamente, no médio prazo, no horizonte desse semestre, algumas sinalizações vão ser dadas, porque não dá para dissociar completamente essa crise de crédito no varejo do aumento da taxa de juros. É mais pressão para o Banco Central. Raquel Landim, BNDES, onde é que ele entra nessa história? Carol, eu acho que o Dani tem até mais apuração do que eu sobre isso, mas o BNDES está criando essa linha para apoiar os fornecedores. Está no papel dele, isso já foi feito em vários momentos, tendo um tamanho adequado, um funding necessário. O BNDES está com caixa relativamente equilibrado. Eu não vejo problema. Eu acho que sim, é uma forma de você dar um apoio para aquelas empresas que são menores e evitar uma desaceleração em cascata da situação toda. O que me preocupa no BNDES não é o trabalho técnico dele. O que me preocupa é a influência política de Aloysio Mercadante, né? Como que ele e Gleisi Hoffmann estão se posicionando. A gente não tem visto ele falando muito sobre o assunto. Ele tem restringido as falas, mas nos bastidores a gente sabe que ele está atuando. Diferente, só um minutinho, diferente da Gleisi, que tem se posicionado. Ela fica com esse cargo de presidente do PT, então ela não é diretamente governo. O Lula agora ficou mais quieto, o que é benéfico, porque uma palavra dele tem muito mais peso, obviamente, mas a Gleisi já voltou a falar dos juros altos, hoje ela fala dos combustíveis, e assim, é ingênuo você tratar a Gleisi como simplesmente a presidente de um partido político da aliança que está no comando do governo. Não, ela tem um papel muito mais importante do que isso dentro do próprio governo. Dani. Raquel, desculpe te interromper, eu não quero fazer isso não, tá? Só ansiedade imagina. por contar aqui as informações que a gente vai levantando. Quarta-feira à noite, finalzinho de tarde, teve uma reunião ordinária que acontece todos os meses da FEBRABAN, Federação Brasileira dos Bancos. Foi a primeira reunião em que houve a participação do BNDES. O BNDES não fazia parte da FEBRABAN. Entrou agora, quem participou dessa reunião virtual foi o próprio presidente do banco, Aloysio Mercadante. Foi uma reunião de muita conversa, repassar os temas. O que mais prendeu a atenção ali dos altos executivos de banco? A situação de crédito e do varejo. E ali houve uma sugestão muito firme por parte dos bancos comerciais ao Mercadante e ao BNDES. Que o BNDES atue sim, atue com os fornecedores. Ninguém está discutindo sobre uma atuação, um socorro às grandes varejistas, não se trata disso. É a cadeia de fornecedores. E como? Como foi encaminhada essa sugestão? Existe um fundo, esse bicho, esse monstrengo de nome difícil, FGI-PEAC, que é um fundo garantidor de um programa criado no auge da pandemia, quando o comércio foi fechado, quando a gente teve lockdown. E as pequenas e médias empresas precisavam de socorro e, basicamente, o que esse fundo dá acesso? Ele dá acesso a um crédito em que o Tesouro Nacional, banca 80% do risco de inadimplência. Se alguém não pagar, dependendo ali do enquadramento, o Tesouro banca até 80% para os bancos comerciais que concederam esse financiamento. Então, os bancos ficam muito mais seguros de despejar esse crédito na praça, mesmo numa situação mais difícil como é a que a gente está vivendo agora.
Qual é o problema do tal FGI-PEAC? Ele termina em dezembro de 2023. E hoje a gente tem 10 meses, ninguém toma um crédito só pensando em dezembro de 2023. E a sugestão é prorrogar esse fundo.